Olá, aqui é o professor Alex Naldo, esse é o curso de Cinemática, Queda Livre e Lançamentos Verticais. Agora na parte 3, vamos fazer a lista de exercícios. Bom, está programado também no GeekOn uma lista com 10 questões objetivas de queda livre e lançamentos verticais com prazo até o dia 16 de agosto. Questão número 1. O menino brincando no pátio da casa com uma bola de futebol realizou um lançamento vertical com a mesma após um chute. Seu pai ao lado, observando a cena, cronometrou um desses atos do seu filho, identificando que a bola, desde o lançamento vertical até o seu retorno ao solo, demorou 6 segundos. Usando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, qual foi a altura máxima que a bola atingiu? Bom, então vamos para cá. Primeira coisa, ele disse que o ΔT do voo foi de 6 segundos. Esse é o tempo total, e nós sabemos que metade é para subida, metade é para descida. Então, o intervalo de tempo de subida foi de 3 segundos. E nesse intervalo de tempo você atinge a altura máxima. E na altura máxima você atinge a velocidade vertical igual a zero. Bom, então, primeira coisa é a gente montar a equação da velocidade no tempo. V igual a VO mais AT. Ok? Lançamento para cima. Nós vamos adotar o referencial positivo para cima. Vamos sempre fazer esse padrão nosso. Quando o corpo inicialmente sobe, vamos adotar o referencial positivo para cima. Com isso, vamos colocar a posição inicial aqui, na origem. Espaço inicial igual a zero. A velocidade inicial da bola, portanto, vai ser positiva. E nesse ponto aqui, ele atinge a velocidade final vertical, que é igual a zero. Esse ponto aqui é a altura máxima. Ok? Bom, então vamos lá. Nós sabemos que esse daqui é o ΔT de subida, de 3 segundos. Então, V igual a VO mais AT. No instante, T igual a 3 segundos, você vai ter o seguinte: a velocidade final de subida é zero. Aqui nós vamos ter VO mais a aceleração menos 10 vezes o tempo 3. Por que a aceleração menos 10? Porque adotamos o referencial positivo para cima. A gravidade ela naturalmente aponta para baixo. Então, ela recebeu um sinal negativo por causa desse referencial. Com isso aqui, a aceleração fica igual ao valor negativo de g. Então, por isso, menos 10 aqui. Ok? Então, 0 igual a VO menos 30. Então, a velocidade inicial foi de 30 metros por segundo. Pronto. Agora que nós já temos essa velocidade inicial, veja, positiva, né? Inicialmente o corpo sobe, é um movimento inicialmente progressivo e retardado. Agora vamos para a equação da posição. S igual a SO mais VOT mais A sobre 2 t quadrado. Como adotamos o referencial positivo para cima, capturamos o espaço inicial igual a zero. Então, S igual a velocidade inicial, 30t, mais menos 10, o valor da aceleração é o negativo da gravidade, por causa do referencial, sobre 2t quadrado. Então, S ficou igual a 30t menos 5t quadrado. Como ele quer saber a altura máxima, o S máximo se dá exatamente quando você tem o ΔT de subida, que nós já vimos que é 3. Então, basta substituir no lugar do t o valor de 3. 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então, a altura máxima vai ficar igual a 90 menos 45. 5 vezes 9 aqui. Então, 45 metros. Okay? Uma questão muito fora da realidade, né? Muito difícil uma criança chutar uma bola e ela subir 45 metros de altura.
mas como isso aqui é ficção, então esse é o valor 45 metros. Questão número 2. Numa filmagem, no exato instante em que um caminhão passa por uma marca no chão, um dublê se lança de um viaduto para cair dentro de sua caçamba. A velocidade v do caminhão é constante e o dublê inicia sua queda a partir do repouso, a uma altura de 5 metros da caçamba, que tem 6 metros de comprimento. A velocidade ideal do caminhão é aquela em que o dublê cai bem no centro da caçamba, mas a velocidade real v do caminhão poderá ser diferente e ele cairá mais à frente ou mais atrás do centro da caçamba. Para que o dublê caia dentro da caçamba, v pode diferir da velocidade ideal em módulo no máximo. Então, vamos lá. Vamos dizer que o dublê está aqui. Ele está a uma altura de 5 metros da caçamba. Vamos supor que a caçamba está aqui. E esse tamanho aqui da base da caçamba é de 6 metros. Então, significa dizer que o ideal é que ele caia no ponto X. Bom, mas pode acontecer dele cair no ponto Y, pode acontecer dele cair no ponto Z. O ponto X aqui está bem no meio. Então, eu tenho 3 metros para a direita e tenho 3 metros para a esquerda de X. Ok? Bom, aqui eu vou representar a velocidade ideal v dessa caçamba, desse caminhão. Com essa velocidade ideal v, a distância a ser percorrida pelo caminhão é a distância que bate aqui, ó, no ponto X, que é a distância d. Esse caminhão, com essa velocidade, tem que chegar nesse ponto, alinhando o X a essa reta vertical aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o ΔT da queda. Como se trata de uma queda livre, vamos lá, h igual a 5t². Aqui já é a equação da posição no tempo, depois de feitas todas as substituições. Colocando a gravidade, né, vai ficar g sobre 2, então 5t². A altura da queda em relação à caçamba é de 5 metros, então 5 igual a 5t². Então, o tempo de queda vai ficar igual a raiz de 1 segundo. Significa dizer o seguinte, que com a velocidade v, essa caçamba tem que percorrer uma distância d para que ele seja recolhido em x. Ok? X, depois de 1 segundo, tem que estar aqui, para que a pessoa que levou 1 segundo caindo seja recolhida em x. Tudo bem? Então, esse é o raciocínio da questão. Então, vamos lá. A primeira situação, a situação ideal, nós vamos ter o seguinte. Sabemos que velocidade é espaço sobre tempo, então a velocidade ideal vai ter que ser o espaço d para o caminhão, percorrer uma distância d no tempo de 1 segundo. Ok? Bom, então, essa distância d vai ter que ser velocidade vezes 1 segundo. Agora, nós podemos ter um d mínimo, uma distância d mínimo. O d mínimo acontece quando você tem o dublê sendo recolhido em y, a distância mínima, não é? Que é d menos 3. Então, vamos fazer aqui, ó, d menos 3, esse é o espaço que vai ter que ser recolhido. Agora, ele vai ter que viajar com uma velocidade aqui mínima, já que ele está percorrendo uma distância menor, d menos 3, então ele tem que ir com uma velocidade mínima.
ok? Mas tudo isso também dentro de 1 segundo. O outro lado é o d máximo, a distância máxima. Agora, ele vai ser recolhido aqui em z. Então, a distância que ele vai ter que percorrer é d mais 3. E isso daqui, ó, numa velocidade máxima. Porque se ele vai ter que percorrer uma distância mais longa, em 1 segundo, ele tem que ir mais rápido. Então, a velocidade máxima, só que também em 1 segundo, porque tudo tem a ver com o tempo da queda. Tem que coincidir com o tempo da queda. Tudo bem? Pronto. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a expressão do mínimo, d menos 3, igual a v mínimo. E o outro, d mais 3, e aqui v máximo. Veja que isso daqui, ó, na verdade, é v mínimo vezes 1 segundo. E aqui é v máximo vezes 1 segundo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a expressão de cima e a de baixo toda pelo tempo de 1 segundo. Dividindo a expressão toda por 1 segundo, você vai ter o seguinte. D dividido por 1 segundo vai dar a distância sobre tempo, vai dar a velocidade. Velocidade menos 3, aqui são 3 metros, então 3 metros por segundo, já que estou dividindo por segundo. Esse segundo dividido por esse vai cortar, vai ficar só a velocidade mínima. Do outro lado, dividindo tudo por 1 segundo, D dividido por 1 segundo vai dar V. Ó. D dividido por 1 segundo vai dar V, a velocidade ideal, tá? V, mais 3 metros por segundo, igual a V máximo vezes 1 segundo dividido por 1 segundo, V máximo. Ok? Então, veja, a velocidade mínima é igual à velocidade ideal menos 3 metros por segundo. A velocidade máxima é igual à velocidade ideal mais 3 metros por segundo. Tudo bem? Então, aqui você tem a velocidade ideal v, aqui você tem a velocidade máxima, que é essa de k mais 3, e aqui você tem a velocidade mínima. Ok? E aqui no meio a velocidade ideal. Então, mais ou menos 3, letra B. Questão número 3, o Baby Cly, da Acme, entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como o maior tijolo do mundo. Ele pesa 4,2 toneladas, tem 3 metros de comprimento e demorou 13 meses para ser feito. Assinale a única alternativa correta acerca do que acontecerá se esse tijolo gigante for abandonado no vácuo. Então, no vácuo, sem nenhuma resistência, com uma bola de futebol a uma altura de 40 metros, em um planeta hipotético X, onde a gravidade é o dobro da gravidade da Terra. Então, a gente sabe que a gravidade na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade no planeta X, então, será 20 metros por segundo ao quadrado. Então, a equação da queda livre, que é igual a h igual a g sobre 2 vezes t quadrado, para esse planeta X vai ficar 20 sobre 2t quadrado. Então, h igual a 10t quadrado. A altura que o tijolo cai é de 40, igual a 10t quadrado. Então, t quadrado igual a 4. Então, isso vai dar um tempo de queda igual a 2 segundos. Como a situação está no vácuo, sem nenhuma resistência, tanto o tijolo quanto a bola cairão juntos, chegarão ao solo ao mesmo tempo. Então, ambos chegarão ao solo no mesmo instante após 2 segundos, pois os dois corpos não sofrerão nenhuma força de resistência. Letra C. Quarta questão. A castanha do Pará é fonte de alimentação e renda das populações tradicionais da Amazônia. Sua coleta é realizada por extrativistas que percorrem quilômetros de trilhas nas matas durante o período das chuvas amazônicas. A castanheira é uma das maiores árvores da floresta, atingindo facilmente a altura de 50 metros. O fruto da castanheira, um ouriço, tem cerca de 1 kg e contém, em média, 16 sementes. Baseando-se nesses dados e considerando o valor padrão da aceleração
aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a velocidade com que o ouriço atinge o solo ao cair do alto de uma castanheira é, em metros por segundo, aproximadamente de... Então, basta colocar aqui as variáveis que ele deu. A altura da queda, 50 metros. A massa ele deu, mas a massa não importa. G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que na queda livre, H é igual a G sobre 2, T quadrado. Então, vamos lá, H igual a 9,81 sobre 2T quadrado. Dessa vez ele quis complicar um pouco, não botou a gravidade aproximada igual a 10, mas tudo bem. Aqui vai ficar 9,81 dividido por 2, vai ficar 4,905 T quadrado. E a altura 50. 50 igual a 4,905 vezes T quadrado. Então, T quadrado é igual a 50 dividido por 4,905. Essa conta daqui vai dar 10,19. Então, o tempo vai ser raiz de 10,19. Dá um tempo de aproximadamente aí 3,19 segundos. Pronto, mas ele quer a queda. Então, vamos lá, né? V igual a VO mais AT. Como se trata de uma queda, a gente bota o referencial positivo para baixo. Ok? Lembre disso. Referencial positivo para baixo em queda livre. Você diz que está no espaço inicial igual a zero e que os espaços crescem para baixo. Então, lá no fundo, no final da queda, que você vai ter o espaço final igual a mais 50 metros. Ok? E aqui a velocidade inicial é zero. Então, vamos lá. Esse cara aqui é zero porque é queda livre. Vai ficar assim, V igual a 9,81T. Nesse caso, G é para baixo, naturalmente para baixo, então G é positivo. E isso vai implicar que a aceleração vai pegar o valor positivo da gravidade. Então, está aqui, o valor positivo. Tudo bem? Nós já vimos que o tempo de queda é esse. 3,19. Para saber a velocidade no impacto, vamos utilizar o tempo de queda aqui no T. Então, V vai ficar igual a 9,81 vezes multiplicado por 3,19. Vai dar uma velocidade de aproximadamente 31,3 metros por segundo. Dá 31,29, tá? Então, 31,3, letra D. Quinta questão. Observe o seguinte gráfico. Um exemplo prático de movimento que pode ter essa representação é o de 1. Então, primeira coisa, veja o gráfico. O eixo vertical é das velocidades. O eixo horizontal é dos tempos. Inicialmente, a velocidade começa abaixo do zero. Tudo que está abaixo do zero é negativo. Tudo que está acima do zero é positivo. Então, a velocidade começa com um valor negativo. Toda essa velocidade aqui é negativa. Só que ela vai atingindo em módulo o zero. A partir do zero, as velocidades começam a ficar positivas e crescentes. Ok? Então, o que é que isso pode ser? Na letra D, corpo lançado verticalmente para cima, no vácuo, com o eixo das posições orientado de cima para baixo. Ou seja, você orientou o referencial de cima para baixo, então é positivo para baixo. O objeto foi lançado a partir daqui para cima, então a velocidade inicial dele vai ser negativa mesmo, porque ele está contra o referencial. Ele vai subir até atingir a altura máxima. Na altura máxima, ele vai chegar a um valor de velocidade igual a zero. É exatamente o que está dizendo aqui. Ele chega no tempo T1, indicado no gráfico, quando ele chega aqui com velocidade zero. A partir daqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a descer. Se ele começa a descer, ele começa a ter velocidades positivas e cada vez maiores, porque o referencial está positivo para baixo. Aqui, velocidades positivas e cada vez maiores. Então, a resposta para a quinta questão é letra D. A letra E erra porque diz que o referencial seria orientado de baixo para cima. Não, é de cima para baixo. Nesse caso, de cima para baixo, para que você tenha uma velocidade inicial negativa, conforme o gráfico diz aqui. Então, aqui é falso. Tá? Letra A.
Carro freando uniformemente até o repouso e a seguir uniformemente acelerando no mesmo sentido. Bom, como seria o gráfico disso? Você teria aqui o seguinte, ó, velocidade e tempo. O carro está freando, então ele tem uma velocidade positiva, ele está se movimentando no mesmo sentido da trajetória. Então ele vai diminuir a velocidade dele até zerar. A partir do momento que ele zera, ele volta a acelerar uniformemente de novo, no mesmo sentido. Então ele foi diminuindo a velocidade até que parou, depois voltou a acelerar de novo. Isso não tem nada a ver com o gráfico que está mostrado ali. Na letra B, carro uniformemente acelerando e a seguir freando uniformemente com o eixo das posições orientado no sentido do movimento. Então, vamos lá. Velocidade na vertical, tempo aqui. Então ele diz, ó, carro uniformemente acelerando. Então ele começa aumentando a velocidade, tá? E a seguir freando uniformemente. Atinge uma velocidade máxima e começa a frear até chegar no zero. Tudo bem? Então não tem nada a ver com aquele gráfico de lá. Depois, na letra C aqui. Na letra C, corpo abandonado do repouso, que colide elasticamente com o solo e retorna para a mesma altura da partida. Quando ele diz colide elasticamente, é não perder energia no impacto. Toda a velocidade vai ser restituída. Tá? Então, o que é que você tem aqui? Velocidade, tempo. Ele foi abandonado, então a velocidade começa do zero e vai crescendo, até que chega naquela velocidade máxima. Aquela velocidade máxima imediatamente antes do impacto. No impacto, o corpo para, então, velocidade zero. Desce para cá, ó, tem um ponto aqui, que é da deformação do objeto enquanto ele colide com o solo. Logo depois ele volta no sentido oposto, como o choque foi elástico. Aqui tem a velocidade v, aqui a menos v, mas em módulos são iguais. E essa velocidade depois vai começar a diminuir, porque a subida é retardada, até atingir o zero de novo. Okay? Então esse gráfico realmente não tem nada a ver com o gráfico que foi dado. Então a resposta, isso aqui é tudo falso, a resposta só pode ser a letra D. Ok? Obrigado e até a próxima.